Olá, senhoras e senhores, é uma satisfação estar aqui com vocês. Hoje vamos lá para a nossa segunda aula ainda. Na semana passada nós não tivemos o encontro de nossa aula, os professores estavam contaminados com esse Covid, mas graças a Deus estamos retornando aqui às nossas discussões dentro da sociologia com vocês do segundo ABC Vespertino. E hoje a gente dá continuidade ao capítulo 16, que vai tratar sobre o papel da mídia no capitalismo globalizado, e hoje nós iremos tratar sobre mídia, E ao final teremos uma tarefa para vocês construírem, que irá valer 2,5 pontos na sua média do primeiro bimestre. Então, se ligue na aula que a gente vai discutir hoje mídia. E aí a gente começa com Pierre Bourdieu, um dos clássicos contemporâneos. Como é que é clássico e é contemporâneo? Um dos sociólogos mais contemporâneos de nossa sociedade, esse francês que tem uma discussão muito ampla em diversas áreas. E aí ele vai dizer o seguinte sobre a televisão: a televisão tem uma espécie de monopólio. O que é monopólio? Monopólio é quando algo tem um certo controle, tem uma certa predominância diante de determinado espaço. Tem uma espécie de monopólio de fato sobre a formação das cabeças de uma parcela muito importante da população. E ele disse isso lá em 1997. E a gente acompanhou, um fenômeno recentíssimo que repercutiu na mídia, foi o fato de Carol Conká. Nós sabemos que o Brasil ele está polarizado entre ideologias de esquerda e direita, que nunca é igual água e óleo, tem uma dificuldade enorme de se misturar. Mas nós vemos aí uma unanimidade para um fato que gerou revolta em vários brasileiros, que por uma questão de jogo ela realizou várias ações que humanamente, sendo analisadas, nos geravam muita revolta em virtude de destratar outros personagens do reality. E aí ela conseguiu uma marca expressiva de rejeição pela população brasileira, que é um processo conhecido como o cancelamento das redes sociais. Então aí nós temos essa presença ainda muito forte da mídia em nossas vidas. E isso se reproduz também dentro das interpretações sociológicas, da imaginação sociológica. A sociologia também vai tratar sobre essas questões. E aí tem um ponto importante, que é a comunicação de massa. A televisão ela executa, ela realiza, ela constrói uma comunicação de massa, ou seja, as informações que tem no Jornal Nacional, o entretenimento que tem no Big Brother, o que tem no Faustão, o que tem no Fantástico, é uma informação que alcança milhões de brasileiros, ao mesmo tempo, no mesmo horário, chega essas informações. Então, comunicação de massa, comunicação dirigida a uma massa indiferenciada de pessoas heterogêneas pela idade, sexo, estado social, proveniência geográfica, nível de instrução, e depende disso, Claro que o receptor ele vai fazer uma seleção do que gosta mais, do que gosta menos, mas a comunicação de massa ela é pensada para ter um longo alcance, alcançar diversas populações pelo Brasil e pelo mundo. Nós passamos muito tempo, pelo menos eu alcancei, vocês já estão mais modernos, mas eu alcancei lá em casa, a televisão só tinha Globo e SBT. E aí a Globo pegava mais ou menos, e a SBT era uma luta, precisava do bombril da antena. Mas o que é que eu quero mostrar com isso? Que a Globo sempre teve uma estrutura, e com isso a qualidade de imagem, a qualidade de som, muitas pessoas acabam assistindo mais a Globo, e a Globo torna-se um império da comunicação de massa. Permite ampliar a mensagem a ser transmitida e repete mais vezes, A televisão tem esse poder hoje ainda, Apesar do Instagram, apesar do Facebook, do Twitter, a televisão ainda não perdeu tanto seu poder. Ela ainda consegue jogar muitas informações e construir muitas informações. Supera as barreiras físicas entre fonte emissor e destinatário receptor. A barreira física não precisa eu estar no Rio de Janeiro para que eu possa assistir
a um fenômeno qualquer que tenha acontecido em qualquer parte do mundo, né? Então o processo de globalização junto com a tecnologia proporcionou essa comunicação de massa. Nós temos acesso aí a uma infinidade de assuntos, de temas, tanto pela TV, né, como pela internet. E a internet hoje tem avançado bastante. E aí um aparelho que revolucionou todo esse processo de comunicação foi esse aparelho super revolucionário, mega revolucionário, que acompanha aí esse desenvolvimento. Claro que essa evolução aí a gente já está muito além. Nós já temos celulares aí, às vezes a nossa classe social não tem acesso, mas nós temos celulares aí de 6 mil reais, 8 mil reais, que eu não sei nem o que eles fazem, eu não vou mentir, né, para ter tanto esse valor, não sei se é só marca, mas tem algumas características que são importantes, como qualidade da câmera, né, para fazer vídeos e fotografias, porque a função principal do celular era ligar. Hoje em dia, ligar quase ninguém mais liga, a não ser os números de São Paulo para a gente usa mais as redes sociais, principalmente as comunicações são mais rápidas, são mais reais, você pode fazer uma chamada de vídeo, que é, por exemplo, o WhatsApp, né? Então, nós evoluímos bastante no que diz respeito ao celular. E agora, gente, eu apresento para vocês um vídeo, que esse vídeo é uma das questões da tarefa, então assistam agora nessa primeira vez, depois se quiserem, podem assistir novamente, porque se virar, quero que vocês emitam uma opinião a respeito desse vídeo, é a primeira questão de nossa tarefa. Lá no final, eu irei reapresentar, ok? Então fica aí com o vídeo, né, sobre postura de nós, seres humanos, e o celular. Eu vou sair aqui só um pouco enquanto vocês assistem o vídeo, depois eu volto com essa imagem desse ser humano.
E aí, gente, muito forte, né? As reflexões que esse vídeo desperta em nós, nosso pensamento é bastante relevante, tanto do ponto de vista das nossas relações entre nós indivíduos, como do ponto de vista também afetivo, né? Tem as relações também de afetividade, em vários momentos a gente está se prendendo muito a esse aparelho celular e o papel também das redes sociais, né? Nós temos aí uma forçação de barra enorme para nos colocarmos sempre bem nas redes sociais, estar sempre postando. E hoje nós temos acesso da vida das pessoas de forma muito fácil, né? Então, a maioria das pessoas, sempre a gente vai acompanhando, se viaja, se vai, tá fazendo uma jantinha legal, se fez um comezinho diferente em casa, bem bacana, né? Se comprou uma roupa nova, um relógio novo, a gente indiretamente já posta uma foto, né? E tem um fenômeno aí que não está no livro de vocês, né? Em virtude de ser muito recente, né? Esse livro eu acho que está com uns 3 anos, que é o fato da influência dos influenciadores das internets, né? Os famosos, que agora estão famosos pelos digital influencer, né? Então a pessoa que é do mundo digital e que influencia seu cotidiano. Nós acompanhamos aí vários, né? Nós temos uns que são mais antigos, né? Que entre aspas, né? Fazem 5 anos que estão aí, despontaram, mais ou menos uns 5 anos que despontaram aí nas internet, principalmente no Instagram, né? Com os stories, e a gente vai acompanhando. Tem o Whindersson Nunes, Carlinhos Maia, Tiru, que são humoristas que fizeram sua carreira. Tiru não, que é filho de Tiririca, já vinha construindo sua carreira em circo, mas, por exemplo, Carlinhos Maia e o Whindersson, eles conseguiram construir uma vida né, vivem bem, trabalham muito, vivem bem a partir da internet. E aí, depois dessa questão de influenciadores, né, que tem uma questão também no mercado digital, que eu ainda até desconheço pouco, inclusive tem alunos que já trabalham com isso, que é o marketing digital. Então a internet, né, as redes sociais, ela deixa de ser uma vitrine de nós, né, apresentarmos nossa beleza humana para virar também um meio de produção de renda, né? Hoje tem pessoas que trabalham tão somente na internet. Você é o quê? Sou digital influencer. E isso passa a ser quase uma profissão. Não foi reconhecidamente ainda pelo Estado como profissão digital influencer, mas é algo que está muito presente. Todas as cidades, independentes do tamanho, as pequenas e as médias e as grandes cidades, têm pessoas que se consideram digital influencer e gera entretenimento, gera propaganda. As empresas, né, já conseguiram enxergar isso, e que é um meio de publicidade que tem um enorme alcance, né? Hoje, se você pega uma marca, uma loja qualquer, a Apodi, você vai, manda o recebido para o digital influencer faz a sua propaganda, e é claro, com certeza, as pessoas irão até aquela loja, entram em contato pelo WhatsApp ou pelo direct do Instagram, e isso é algo revolucionário para o mercado, para o marketing. Não sei se isso é considerado marketing digital, parece que tem outras coisas além disso. Então, as redes sociais, gente, e a mídia, né, é uma ramificação. Quando a gente visualiza a mídia dentro das discussões da sociologia, principalmente essa que tem no livro de vocês, são discussões que, para você ver como o processo é rápido, elas já estão um pouco ultrapassadas, né? O foco na televisão, claro que a televisão ainda tem uma presença enorme, mas as redes sociais, o computador, o celular, os digital influencers têm contribuído de uma forma muito pertinente, né? Na resenha crítica que vocês fizeram, né, eles citaram aí a Primavera Árabe, algumas revoluções que foram chamadas, convocadas, convidadas pelas redes sociais, né? Aqui tem uma imagem lá em Brasília, no Brasil de 2013, que nós tivemos aí grandes manifestações, que começou pelo aumento da passagem, depois incluiu democracia, participação, né? Movimentos que se julgavam apartidários, depois isso contribuiu para, né, inclusive o impeachment de Dilma Rousseff. Mas, a princípio, a minha proposta de apresentar isso é destacar que as redes sociais também têm um papel social, tiveram um papel social no Brasil e em outros países também, né? Como vocês viram aí no livro de vocês. Então, as redes sociais teve esse papel também concreto, consolidado, real, de convocar, né, manifestações que aqui no Brasil
essas manifestações rolaram e tiveram aí resultados, né? Como as mídias interferem em nossa vida? Aí nós temos o Marshall McLuhan, né, esse canadense, que traz uma mensagem aí bem interessante, né? O meio é a mensagem, né? Então, um meio pelo qual uma mensagem ela é repassada modifica tudo. De repente, se você tem uma mensagem que você quer repassar hoje no jornal impresso, aqui em Apodi, vamos lá para um exemplo concreto. Você tem uma lanchonete, você está vendendo, né, o seu produto, então você faça o seguinte teste: coloque no jornal impresso. Eu acho que aqui em Apodi nem tem mais jornal impresso, mas vamos supor que existisse, não sei se existe ainda. E aí você coloca seu produto para vender no jornal impresso, nessa mensagem de venda, e coloque e repasse ela. Não vou nem dizer para televisão, para Globo não, que todo mundo tem acesso e irá ver. Repasse para um dos digital influencers, e aí você verá a diferença, né, pela qual essa mensagem chegará, né? Por isso que o McLuhan vai dizer que o meio é a mensagem. Ele também vai dizer o seguinte: a mídia eletrônica estava transformando a vida em uma aldeia global. Isso a gente percebe. Eu não sei se é nesse aqui, pronto, né? O 11 de setembro de 2001, né? Todos nós, principalmente alguns de vocês de 2001, talvez estivessem muito pequenos, não lembrem. Talvez vocês não lembrem. Mas nós que somos dessa geração, porque eu nasci em 89, estou aí com meus 32 aninhos, né? Eu lembro, né, desse ataque, e aí de repente todas as televisões, né, estavam passando esse ataque que rolou lá nos Estados Unidos, né? Então, de repente, e hoje, né, o que está acontecendo lá na Palestina, muitas das televisões estão transmitindo isso, não com a intensidade como que aconteceu nos Estados Unidos, mas vez ou outra tem fenômenos que ganham, né, a mídia com uma intensidade muito, muito grande, né? Então, nós nos transformamos, segundo o Marshall McLuhan, esse canadense, diz que nós nos transformamos em uma aldeia global, né, toda conectada por meio da mídia. E é o papel da mídia dentro desse sistema. E aí ele também apresenta, o McLuhan apresenta algumas etapas de evolução da comunicação. Ele diz que a civilização oral é uma das primeiras etapas, né, quando povos anteriores ao advento da escrita, ou seja, quando as pessoas ainda não tinham, né, acesso à escrita, fase marcada pela presença e pelo vivido, predominava a consciência mítica, né, nesses primeiros primórdios aí da evolução humana também, né? Galáxia de Gutenberg, 1455, no século XV, a grande explosão da escrita se dá no século XVI, né, com a intervenção da imprensa. Iniciei. Democratiza o conhecimento, com isso atrofia o feudalismo. Esse sistema feudalismo, né, que antecede o capitalismo, acho que nós vimos isso na primeira aula, afeta a Igreja Católica, os poderes coloniais e resulta na Reforma Protestante. Então a Igreja Católica na Idade Média, né, século XV, XVI, tinha uma influência enorme, e aí nesse segundo momento da evolução da comunicação, com a Reforma Protestante, tem-se, né, um posicionamento além da Igreja Católica. Então também isso é algo revolucionário. E Galáxia de Marconi, né, surge no século XX com os meios de comunicação eletrônico, exemplo do celular. E aí um conceito muito presente quando a gente discute mídia é também a indústria cultural, né? Habermas, né, faz a seguinte colocação. Ele se refere ao fato de que a cultura, com suas diversas manifestações, passou a ser produzida de forma padronizada e comercialmente, né? Transformou a esfera pública, exemplo, política e democracia, né? Transformou com que essas questões virassem também muito próxima das concepções da iniciativa privada também. Por quê? Porque quem detém o poder e o monopólio da mídia são as empresas privadas. Exemplo da Globo, né? Se você ligar agora a Globo, nos intervalos vocês irão ver uma jorrada de propagandas a depender do horário. Não sei se vocês já observaram isso.
Se você está assistindo Globo Rural, então os comerciais que estão ali naquele intervalo do Globo Rural é para o público que está assistindo o Globo Rural, ou seja, fazendeiros, agricultores, né, pessoas que lidam com o campo, principalmente as propagandas do agronegócio, né, tendo em vista que essa indústria cultural ela vai trazer, ela vai selecionar, é algo muito estudado, não é algo aleatório não, tudo que é feito pela televisão ela é estudada. Então essa indústria cultural é um fenômeno que vai pegar as produções, né, as produções que isso é resultado da escola de Frankfurt na Alemanha. Alguns estudiosos como o Habermas, o Adorno, o Horkheimer são autores que discutem a indústria cultural. E essa indústria cultural, gente, ela vai pegar a cultura e transformar, em resumo, transformar a cultura em mercadoria. Né? Vamos a um exemplo concreto que vocês talvez visualizem melhor. São João. São João é uma festa tipicamente nordestina, dos sertões nordestinos, que ela acontecia, né, para preservar uma identidade do povo nordestino, do povo sertanejo dos interiores aqui. E o que aconteceu? Vamos a um exemplo do Mossoró Cidade Junina. O Mossoró Cidade Junina, ele pega a essência dessa cultura do junino e transforma em um grande empreendimento comercial. Né? Acima de tudo, o Mossoró Cidade Junina traz grandes atrações de bandas, então são investimentos pesadíssimos no setor cultural, mas esse setor cultural mais moderno. Né? Então, à medida que o Estado ele investe, ele recolhe também impostos, vem muitos turistas para cá, mas o que eu quero dizer é que aquela essência cultural, a origem típica do que seria aquelas festas juninas, quadrilhas matuta e tal, que acontecia, né, acaba virando um grande empreendimento comercial. A Cidade Junina acaba sendo uma espécie de mercadoria, de indústria cultural. Então, quando a cultura se transforma em mercadoria. Entenderam? E aí, Walter Benjamin diz o seguinte: como os produtos culturais criados pelos homens foram submetidos à ideia do consumo, eles foram transformados em mercadorias e passaram a ser fabricados em séries. Então, né, o Walter Benjamin, aí já no finalzinho do século XX, traz essa colocação que é justamente o que eu acabei de dizer. Né? A ideia, os bens culturais são transformados, entram aí nesse ciclo de consumo, passam a ser consumidos como mercadorias. A indústria cultural é essencialmente isso: pegar a cultura, transformar, né, em cultura, por exemplo, alguns artesanatos. A gente, quando viaja, vê alguns artesanatos e alguns desses artesanatos já são produzidos em séries. Então ele perde a essência de artesanato e passa a ser produzido em massa. Né? Então essa cultura, essa identidade que havia naquele objeto que até então era considerado artesanato, ele perde a essência de artesanato, passa a ser um objeto qualquer sem significado de artesanato, produzido em grandes séries. Ok? Até que não ficou muito longa a aula, né? Eu pensei que iria ficar mais longa, mas está aí ainda próximo aos 20 minutos, é isso que eu quero fazer. Né? Quando era só uma aula eram uns 10 minutos, agora são 2 aulas, a gente, mais ou menos isso aí, 20 minutos para não cansar a mente de vocês. E aí a tarefa que vocês irão produzir, 3 questõezinhas subjetivas para vocês realizarem. Produza um resumo emitindo sua opinião sobre o vídeo Zumbis ao Celular, em que estamos nos tornando, que foi esse vídeo que eu passei agora para vocês, agora no início da aula. Então vocês podem procurar aí por esse nome, podem procurar no YouTube e assistir também, como podem reassistir se quiserem, se preferir, aqui na própria aula. Questão 2, na sua opinião, mas que a sua opinião seja fundamentada usando um desses autores citados, né? O McLuhan, ou o Habermas, ou no livro, tem outros no livro também, tem Marilena Chauí, que é uma filósofa brasileira, que também traz algumas colocações, né? No livro de vocês tem vários autores, apresentei para vocês apenas alguns desses principais. E aí você vai usar um dos autores na aula, ou outro também, né? E dizer qual é o papel da mídia na sociedade brasileira. Ok? É importante que aí você descreva, que coloque
uma citação de um desses autores que foi apresentado na aula. E terceiro, qual é o significado do conceito de indústria cultural? Aí, tanto você pode pesquisar no livro, quanto pode pesquisar na internet, como pode pesquisar no livro e na internet e construir o seu conceito. Também pode ser assim, ok? Então fiquem todos bem, se cuidem, ainda estamos em pandemia. Muita saúde e positividade na vida de todos e de todas, beleza? Tchau, tchau, até a nossa próxima oportunidade.